Para além da emoção de subir no pódio e da tão sonhada medalha, nessas Olimpíadas de Paris, a gente teve uma conquista especial. Foi a primeira vez que o número de atletas mulheres superou de homens na delegação brasileira. Foram 153 mulheres representando o Brasil, que, diga-se de passagem, deram um show e conquistaram a maioria das medalhas do nosso país. Mas nem sempre foi assim, muito pelo contrário. Na primeira edição, em 1896, na Grécia, a participação das mulheres era proibida. Só quase 40 anos depois, a gente teve a primeira representante brasileira, a nadadora Maria Lenk, em Los Angeles. No pódio, a presença das atletas brasileiras só veio mesmo 100 anos depois da primeira edição, nos Jogos de Atlanta, em 1996. Foram 4 medalhas, uma de ouro no vôlei de praia, com a dupla Jaqueline Silva e Sandra Pires. Elas ganharam de outra dupla brasileira, Adriana Samuel e a Mônica Rodrigues, formando uma dobradinha histórica no pódio. Nessa edição, 124 anos depois da primeira participação feminina, a igualdade de gênero entre as atletas do mundo inteiro quase foi atingida. A diferença entre homens e mulheres inscritos foi de menos de 1%. Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Vou conversar hoje com a jornalista, colunista do UOL, que tem uma longa experiência no jornalismo esportivo, a Amélie Lacombe. Um prazer recebê-la aqui mais uma vez, ainda mais para falar sobre os Jogos Olímpicos e sobre o protagonismo das mulheres, sobre a importância política que isso tem. Aqui a gente vai conversar sobre isso. Amélie, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gabi. É um prazer estar aqui com você. Sou sua fã, admiro muito suas entrevistas. Eu que admiro muito o seu trabalho, a sua carreira. A Amélie também é escritora, roteirista, enfim, tem uma experiência que por isso que eu fiz questão, quando a gente veio falando ao longo da semana, né, no ICL, sobre o protagonismo das mulheres nas Olimpíadas, e eu na hora pensei, falei, gente, não tem como, tem que ser a Amélie Lacombe para vir conversar comigo sobre isso. E acho que a gente pode começar, Amélie. Você escreveu 2 colunas muito importantes no UOL, e a primeira delas, eu acho que me chamou mais atenção, que foi sobre a relação, né, entre as mulheres nessas Olimpíadas, eu vou até puxar pelo título aqui, que é um título belíssimo, que diz: Em Paris, as mulheres ensinam a amar, que inclusive me lembrou a Bell Hooks. Eu sou uma grande fã de Bell Hooks, né, que é uma escritora incrível, antirracista estadunidense, a Bell Hooks, que escreveu alguns livros sobre isso, né? E ela me fez refletir muito, assim. Você citou diversos posicionamentos das mulheres nessas Olimpíadas, e eu acho que foi realmente decisivo para a gente passar a ver essa questão. O esporte tem esse histórico, né, Amélie, de competição. As pessoas estão lá, em tese, claro, né, elas estão ali para competir e tudo, mas elas estão ali para ganhar medalha. Então, e também, claro, a gente tem um histórico patriarcal que diz que mulheres não podem ser amigas, que elas têm essa questão da rivalidade, e você traz diversos exemplos ali na coluna mostrando como, na verdade, isso está sendo desconstruído, isso já foi desconstruído, está sendo, e é muito forte. Então eu queria que você conversasse falando sobre isso. Gabi, eu fiquei muito emocionada assim, com algumas imagens de Paris, né? Porque Nossa, eu também. Você vê as imagens das ginastas torcendo pela Rebeca no solo. Você vê várias, tem uma imagem especial que você vê várias delas torcendo. E elas são rivais, né? A Simone, quando a Simone e a Jordan ajoelharam para a Rebeca, aquilo me tocou num lugar, porque é uma reverência, claro que tem a reverência das mulheres negras ali, né, de uma luta que elas sabem que é delas. Tem a reverência também das mulheres, de falarem, olha, se a gente não se unir, não está nada dado, nada foi dado e nada está ganho, né? Então, essas imagens que estão chegando de Paris, elas me emocionaram demais.
E me emocionam, porque como toda mulher, cresceu ouvindo, mulher não é amiga de mulher. E quando a gente ouve esses mantras, desde que a gente é pequena, você assimila isso. A gente assimila isso. Então a gente acaba fazendo pactos com homens, que ali na frente vão, na primeira oportunidade, tirar a gente de cena. Então é muito importante essa união, porque no fundo, conscientemente ou não, essas atletas sabem que nada está ganho e que essa união é fundamental. E emociona mesmo ver uma mulher competindo nesses níveis. E também emociona a atleta do handball, carregando a adversária no colo, né, e colocando a adversária no banco. São coisas tão pequenininhas, mas que são enormes, né? Então fica como uma lição assim para a gente se desconstruir desse preconceito que a gente internaliza, né, a respeito de como mulheres não podem ser amigas de mulheres. A amizade entre mulheres é feita de um tecido tão forte, é uma teia tão forte, que é claro que uma das ferramentas do machismo, muito básica, que todo homem aprende, mesmo os homens bacanas, sabem fazer isso, jogar uma mulher contra a outra. A gente viu agora, por exemplo, a Jenny Hermoso deu uma declaração absolutamente corriqueira, depois do jogo, com o Brasil, dizendo, olha, não foi legal, elas caíram muito. Gente, é do jogo isso, tá? Você acabou de perder a chance de disputar uma medalha de ouro, você vai dar uma reclamada. O mundo inteiro rivalizou a Jenny Hermoso com o time do Brasil. As redes sociais da Puteias, da Jenny Hermoso, da Alexia, da Parejuela, foram invadidas. Sim. Invadidas. Então, aí, é isso que é rivalizar mulheres. E, a ponto da Jenny Hermoso ter no dia seguinte falar, gente, a minha ídola é a Marta. Parem com isso. Então, a gente tem os exemplos, sabe, de como o machismo atua rivalizando. Isso foi destaque em todos os noticiários, né? E de como a gente consegue se desconstruir disso. Você falou até da Marta, eu vou entrar nesse aspecto também, claro, falar sobre o futebol feminino, porque acho que é um marco histórico muito importante, mas o quanto isso, como uma posição política, é muito importante também, né, Mili? Quando a gente fala de maneira geral, de mulheres não rivalizarem com mulheres, né, é um ato político muito maior, né? Eu acho que isso é fundamental da gente colocar aqui. Agora, sobre as medalhas, eu acho que a gente estava até conversando um pouco aqui nos bastidores antes da entrevista começar, e eu estava dizendo para a Milha, é impossível agora você ignorar a participação feminina nas Olimpíadas ou no esporte, porque as mulheres estão em todos os lugares, elas não estão só ganhando 70% das medalhas até o momento, né? A gente está gravando numa sexta-feira, dia 9, então a gente tem essa estimativa e, claro, isso está sendo atualizado, essa entrevista vai para o ar numa segunda, então muita coisa vai acontecer até lá. Mas esse protagonismo ele não pode ser ignorado. A gente está vendo mulheres narrando jogos históricos, a gente está vendo mulheres fazendo comentários e reportando também, ou seja, no jornalismo esportivo isso é fundamental, né, é um momento importante também. Quer dizer, não tem mais como isso ser apagado, né, da história. Eu acho que, para além das atletas também estarem lá como protagonistas no pódio, as brasileiras. Sim. Eu acho isso muito importante, porque assim, a gente só é reconhecida quando a gente ganha, né? E não deveria ser assim, porque tudo que a gente quer é oportunidade. Quando dão oportunidade, é inevitável que algumas de nós a gente se destaque, né? É claro que a gente pode, por exemplo, falar, puxa, essa narradora eu não gosto tanto, essa comentarista eu não gosto tanto. Isso é do jogo. Assim como tem narradores que eu não gosto muito e comentaristas homens que eu não gosto muito. É do humano, né? É do humano, exato, mas tem que ser técnico. Quando o cara fala, não aguento a voz dessa mulher, ele não está falando tecnicamente. Ele está falando de uma voz que está causando estranheza a ele. E a estranheza faz ele dizer, não gosto. Mas isso não é bacana. Porque o que é estranho não é ruim necessariamente. É claro que a primeira vez que eu ouvi uma mulher narrando, eu falei, estranhei. Eu falei, nossa, que diferente. Mas aí a oportunidade é dada, cada vez mais mulheres estão narrando, a voz da mulher narrando vai entrando, e a gente se acostuma com aquilo. Então, como nunca, nem oportunidade de narrar, nem de comentar,
nem de jogar bola, nem de jogar hóquei, nem de jogar rugby, mulher não podia fazer esportes. E em muitos lugares ainda não pode, né? Com o mínimo de incentivo, a gente está mostrando do que a gente é capaz, né? Pouquinho incentivo, a gente está mostrando do que a gente é capaz. É só isso que a gente pede, oportunidade. Esporte é direito básico universal para meninos e para meninas. Para ser olímpico, para aprender a perder, para aprender a cair e a levantar, para aprender a ser cidadão e cidadã. Esporte é direito básico universal. É só isso que a gente pede. Direitos iguais para mulheres, para meninas, e para que isso chegue em todos os cantos do Brasil. Eu acho também que uma coisa que chama muito atenção, para além das medalhas, né, esse número das mulheres, né, que é um número que aumentou, né, da participação da delegação feminina, ele se reflete no número de medalhas também. A gente tem mais mulheres ganhando medalhas até agora, então, basicamente, como eu disse, uma média de 70% das medalhas que o Brasil conquistou são medalhas femininas, são medalhas de mulheres, e também a maior atleta olímpica brasileira é uma mulher, e ela não é só uma mulher, ela é uma mulher negra, periférica, que treinava num ginásio em Guarulhos, na Grande São Paulo. Então, tudo isso é muito importante. Eu queria te ouvir também falar um pouco sobre a Rebeca Andrade, que talvez seja uma das mulheres mais importantes dessa Olimpíada, e não só para a gente, né, que é brasileiro, mas também para o esporte mundial. Ela está se destacando mundialmente também, respeitada pela Simone Biles, não só respeitada, mas também elas dizem publicamente que se admiram, são amigas, existe essa questão da competição e muito respeito entre as duas também, né? Esse respeito é uma coisa linda, né? A maior atleta de todos os tempos, a Simone Biles, ajoelhar para a nossa Rebeca Andrade, tem um simbolismo, é uma imagem muito forte. A estética dessa imagem, ela conecta, ela afeta a gente em muitos níveis, né? Alguns níveis a gente nem consegue alcançar ainda. Acho que quando a gente fala em a Rebeca ser uma mulher negra e periférica, e ser hoje a maior medalhista, ter ultrapassado 2 homens brancos de classe média, tem aí um outro simbolismo. Não é para a gente dizer, então eles não valem nada. Valem muito. O Grael e o Scheid valem muito. Continuam a ser ídolos. Mas tem uma simbologia numa mulher negra periférica que viveu precisou do Bolsa Atleta para sobreviver, para continuar fazendo o que ela amava fazer. A gente entende o que é preciso ser feito. Quantas Rebecas esse país poderia ter? Quantas Rebecas estão agora mesmo sendo desperdiçadas? Porque, assim, o que o noticiário faz é destacar a Rebeca. Agora vão fazer documentário, vão falar da Rebeca, de como a mãe dela se esforçou, de como a família deu duro. O recado é, se vocês se esforçarem, vocês conseguem. Essa abordagem, ela é violenta, ela é mentirosa, ela é uma ficção. A abordagem tem que ser, para cada Rebeca, 300 mil ficam pelo caminho. Então, o olhar tem que ir para aí, para o investimento público, sim. Porque os mesmos que ficam cobrando uma participação tímida do Brasil em Olimpíadas são os que dizem, não paga imposto, tira esse Bolsa Atleta. Foi o que o Bolsonaro fez, né? Acabou com o Ministério do Esporte, cortou o Bolsa Atleta, dizimou as políticas públicas. Aí vai ter Rebeca como? Vai ter Isaquias como? Vai ter Bia Souza como? Vai ter Rafaela Silva como? Só por milagre. E aí o noticiário vai lá e reforça o milagre. Olha aqui, se você se esforçar, você consegue. Então, é um sistema que se retroalimenta em crueldade e perversão, sabe? E é para isso que a gente tem que olhar. Nossa, sem dúvida, você toca num ponto que é fundamental, né, que é essa questão da meritocracia, porque claro que a gente tem que ressaltar a história da Rebeca Andrade, a história da Bia Souza também, mas não achar que elas, que são exceção, que tem que ser uma regra, né, essas atletas, elas podem chegar lá tendo um incentivo e devem ter um incentivo ao esporte, né? Você acha, Mili, que
o fato da gente estar, por exemplo, né, a gente parou agora para acompanhar as Olimpíadas e eu acho que cada vez mais a gente está entendendo que o esporte ele não se resume ao futebol masculino, né? E acho que é fundamental aí entrar na questão do futebol feminino, que é algo que você acompanha há muito tempo, então falar da importância disso. A gente teve uma vitória muito importante, mas a gente chegou lá, inclusive, sem a Marta, que é essa jogadora, que é a maior do mundo, que é tão simbólica também nessa conquista. E a Marta também, que está chegando na sua aposentadoria e deixa um legado aí para tantas outras atletas que sonham com o futebol feminino, né? Seria justiça poética que a Marta se despedisse da seleção com uma medalha de ouro no peito, né? Porque o Brasil chegou às 2 finais olímpicas, 2004 e 2008. Foi um verdadeiro contra tudo e contra todos. O futebol feminino não tinha investimento, o futebol feminino era ridicularizado pela CBF e por muitos dirigentes, era ridicularizado por boa parte da torcida. Ainda assim, essas mulheres foram lá e chegaram, porque são extremamente talentosas, em 2 finais, contra os Estados Unidos. Perdemos porque, estruturalmente, era uma diferença abissal e os Estados Unidos estão para o futebol feminino, assim como o Brasil está para o masculino. Eles praticamente criaram um jeito de mulher jogar bola. Eles investiram pesadamente. Eu morei lá e eu vi como é um esporte, primeiro, para mulheres, e elas são idolatradas, como o Michael Jordan, como os grandes atletas dos esportes basquete, futebol americano. As jogadoras de futebol, elas são idolatradas. Então, é muito bonito ver os Estados Unidos estarem em outra final, assim, com toda a minha implicância com o imperialismo deles, quando se trata de futebol feminino, eu gosto dos Estados Unidos. E elas estão em renovação. É um momento excelente para a gente pegar elas na final de novo, porque não é mais aquele time forte que a gente enfrentou 2 vezes, e o Brasil cresceu muito. O Brasil já não é aquele time que chegava aos trancos e barrancos. Então, estamos falando aqui antes da disputa, mas eu acho que as nossas chances são reais oficiais, assim, da gente ganhar. E a Marta, nessa história, ela foi, depois da merecida expulsão, que ela perdeu a cabeça, né, colocou a perna na cabeça da jogadora, chutou a cabeça da jogadora, não de forma proposital, mas foi uma falta feia de se ver, ela foi expulsa, e o Brasil aí começou a jogar por ela. Mas para quem viu os jogos, Gabi, assim, eu acho tão engraçado as pessoas que falam, não, ela não pode ser escalada porque o Brasil melhorou sem ela. É um comentário tão superficial, pelo seguinte, o primeiro jogo contra a Nigéria, a Marta arrasou. Jogou 90 minutos, porque ela está tinindo fisicamente, e deu um passe para o gol. Sem ela, a gente não teria feito aquele gol. Ganhamos de 1-0. Contra o Japão, ela foi a melhor em campo. Ela saiu aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo. E quando ela estava no banco, a gente levou a virada. Quando a gente estava ganhando de 1-0. Ela foi para o banco e o Brasil perdeu de 2-1. Aí no terceiro jogo foi aquela coisa que ela fez a falta, rapidinho foi expulsa. E o Brasil perdeu vergonhosamente, porque o Brasil jogou apequenadamente. Aí a gente enfrenta França e Espanha e ganha, mas ganha com um esquema tático que era na raça mesmo. 3 atacantes, sem meio de campo, a gente se defendendo e colocando a bola para os atacantes correrem. É uma estratégia, mas é uma estratégia na raça. O que quer que seja também, o que aconteça, que logo depois que ela foi expulsa, as pessoas começaram a invadir as redes sociais, o fã-clube do Neymar, assim, se fosse o Neymar, vocês estariam xingando ele, mas é a Marta, então ela tudo pode. Sim, exatamente isso. Porque assim, só vai poder começar a comparar o Neymar com a Marta quando ele for eleito 6 vezes o melhor do mundo. Quando ele for o ídolo de todos os caras no mundo inteiro. Quando o nome dele for sinônimo de futebol. Ou seja, nunca. Nunca pode se comparar o Neymar à Marta. Não há termos de comparação. Então ela vai continuar sendo a Marta se o Brasil ganhar ouro ou prata, se ela jogar bem ou se ela jogar mal, se ela jogar ou se ela não jogar, se ela jogar e for expulsa, ela é a Marta. A maior que já houve. Aquela para a qual as atletas rivais se ajoelham. Então, é muito cruel a maneira como o futebol feminino é comentado, sabe? Gente que nunca viu o jogo de futebol feminino falando, não, o time melhorou sem ela. Não viram nada para fazer essa análise. Exatamente. Eu ouvi essa sua análise também anteriormente e eu concordo totalmente e acho muito importante também respeitar esse legado que a Marta tem, e não só o legado, mas também todo esse histórico, né, que ela trouxe nos jogos anteriores. Agora, tem
ponto também importante, que é o seguinte, você fala em uma das suas colunas no UOL também, você que está acompanhando a coluna da Mili Lacombe no UOL, ela fala sobre a medalha, que não haveria medalha olímpica em Paris se não fosse a audácia de algumas corintianas. E traz um pouco um histórico, né, de como é um time que percebeu internamente que a maioria das torcedoras era composta, né, por mulheres. Eu fiquei, inclusive, muito feliz, eu como corintiana, de saber, de ter todo esse legado aí, de ter um grupo de estudos de que realmente se preocupa com esses núcleos femininos dentro do Corinthians, né, e é algo recente, acho que tem muito ainda a avançar, com certeza, mas, de fato, existe essa preocupação. Eu queria que você contasse um pouco essa história, até pra gente fazer jus, né, do quanto os clubes investirem também e se preocuparem com isso é importante quando a gente fala de um jogo não, né, de um evento esportivo desse tamanho, né, que é pra gente conseguir chegar até lá. E essa história é muito boa, porque assim, o futebol feminino em 2015 no Brasil ainda era muito marginalizado. E o Corinthians faz, por causa das mulheres, um grupo de estudo, um núcleo feminino de um grupo de estudo, que vai querer saber quantas mulheres torcem para o Corinthians. Esse grupo de estudo descobre que 54% da torcida do Corinthians é composta por mulheres. Elas vão ao estádio de forma massiva. E elas não são contempladas, nem em campanhas publicitárias, nem na hora que o Corinthians vai fazer alguma coisa. E, a partir desses estudos, o Corinthians se associa a um time chamado Audax, que era muito vitorioso no Brasil. E o Corinthians começa a investir. Faz campanhas da Lei Maria da Penha, começa a olhar para essa torcedora. Começa a cobrar a Nike por mais camisas para mulheres, com um corte de mulher. E aí o Corinthians vira essa potência que é hoje. O Corinthians é o maior time da América Latina no futebol feminino. E é a base da seleção. O Corinthians é a base da seleção. O treinador está lá, Cris Gambaré, que foi quem fez essa revolução lá dentro do Corinthians, está lá. Então, se a gente olhar para trás, não haveria mesmo essa seleção sem o Corinthians. Isso é um fato. Mas também não haveria sem as muitas mulheres que lutaram para jogar bola, as que foram presas jogando bola, as que apanharam da polícia porque jogaram bola numa época em que era proibido jogar bola no Brasil. A Cici, que teve que jogar com uniforme de homem, porque a CBF não tinha uniforme de mulher. Então pareciam crianças jogando bola, porque a manga era quase uma manga comprida, o short até a canela. A Cici que raspou o cabelo em protesto a um dirigente que disse só pode jogar mulher bonita. Um dirigente da CBF falou isso. Então, a gente não estaria aqui hoje sem essas incendiárias, sem as que ousaram sonhar, sabe? Essa história é muito bonita. Então, se a gente ganhar o ouro, Gabi, vai ser uma catarse. Vai ser uma catarse feminina no Brasil. Eu garanto para vocês que, assim, muitas mulheres vão desabar em choro, muitas vão sentir o que nem sabiam que estavam sentindo, e, assim, a colocar o ouro no peito da Marta, né, vai ser também uma justiça poética, como eu disse. Eu queria aproveitar para te perguntar sobre o incentivo, de fato, aqui no Brasil ao esporte. E também a gente teve uma ministra do esporte, né, que foi um caso muito lamentável, terem tirado a Ana Moser, que é uma técnica, que é uma conhecedora do esporte, enfim, e que sabe a importância do Bolsa Atleta e dos incentivos para que um atleta comece, né, desde a base para poder chegar a uma Bia Souza, a uma Rebeca Andrade, a uma Daiane dos Santos, né? Importante lembrar do legado da Daiane dos Santos. A gente está falando aqui de mulheres que vieram antes. Eu me emocionei junto com ela quando as meninas da ginástica ganharam a medalha, porque ela veio antes, ela abriu o caminho para todas elas. Agora, o quanto isso é importante, o quanto no Brasil a gente tem ainda um gargalo imenso, e quando a gente tem um ministro que é colocado, né, a serviço de uma política que eu chamo, né, que a gente acompanha no Brasil há alguns anos, que é essa política de centrão no Brasil, a gente não consegue vislumbrar, né, porque a gente começou a ver um pouquinho com a Ana Moser e logo na sequência ela foi retirada, e aí você perde totalmente um legado que estava sendo construído ali. Então o incentivo não consegue se construir de fato, né, Mili?
Isso é lamentável mesmo, porque a gente saiu de 4 anos de governo Bolsonaro, que a gente viveu todo tipo de horror nesse país, né? Aí a gente elege o Lula, que sobe a rampa rodeado de representatividade, e assim, o Lula tem errado muito com as mulheres, né, Gabi? É erro atrás de erro atrás de erro, e não é só porque ele não é o Bolsonaro que a gente vai deixar de criticar. É óbvio que o Lula é infinitamente melhor do que o Bolsonaro, e o Lula é o melhor presidente que esse país já teve. Para você ver o nível da nossa encrenca. Ainda assim, o Lula é machista e é misógino. Assim como somos todos e todas nós. A gente está infectado com isso, né? Por que seria diferente com o Lula? A minha crítica a ele é que ele não está se desconstruindo. Que na hora que ele fala sobre o STF, não vou ser dominado pela pauta identitária, vou colocar lá quem eu quiser, ele estava falando isso se referindo à campanha para colocar uma mulher negra no STF, ele está dizendo que colocar um homem não faz parte da pauta identitária. Mas, gente, ser um homem heterossexual é uma identidade. E o Lula está infectado até a medula dessa identidade. Ele está cercado por essa identidade. A pauta identitária do Lula é o homem branco heterossexual. É o que está rodeando o Lula. Então, quando ele pega as ministras que ele colocou lá e começa a usar elas como moeda de troca, chama machismo, sim. Quando ele não coloca uma ministra no STF, chama machismo, sim. Quando ele escolhe compor a mais alta corte com só uma mulher, é machismo, sim. Precisamos falar sobre isso. Voto, se for o Lula contra qualquer outro, votarei no Lula, faço campanha para o Lula, feliz da vida, vou inteira de vermelho. Mas não vou deixar de apontar isso. E ele tirar a Ana Moser é um golpe para todo mundo que gosta de esporte no Brasil. Porque é isso, é o sonho que vai morrendo. É a gente saber que haverá Bia Souza, Rafaela Silvas e Rebeca Andrade ficando pelo caminho. É isso, Mili. A Ana Moser, ela tem dado algumas entrevistas, né, a respeito das Olimpíadas. Ela tem sido muito chamada para falar sobre Bolsa Atleta. Ela sabe a importância para o esporte de alto rendimento, né, que é esse que dá mais visibilidade. Você ter uma base sólida, e para que se possa construir isso é preciso investimento, né, não é um segredo. E ela diz isso também, ela que também está reconhecendo a importância das atletas mulheres nessas Olimpíadas. Ela diz: a gente vai dar mais visibilidade para as mulheres, a gente vai ver mais meninas influenciadas por isso, se elas tiverem onde praticar esporte, né? Então, esse incentivo é fundamental. Acho que a Ana Moser, ela é uma craque, ela sabe do que ela está falando, e é muito triste a gente não ver a Ana Moser mais à frente do Ministério do Esporte, né? Em nome de um fisiologismo que deixa a gente muito triste, né? Sim, é revoltante. Né? A gente sai da tristeza e vai para a revolta, pelo menos a revolta mobiliza mais a gente. E é esse o sentimento, sim, é revoltante, porque toda vez que eu ouço ela falar, a gente lembra do que perdeu, né? A gente tirou uma camisa 10 e colocou lá um volante que não sabe jogar bola e só dá canelada. Quero te agradecer aqui, passou muito rápido, sempre passa muito rápido quando a gente conversa. Quero te agradecer muito pelo caminho que você abriu também. Eu que te agradeço, Gabi, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito do Joel Rufino dos Santos, que é um sociólogo, que ele dizia o seguinte: tem 2 tipos de intelectuais no Brasil. Acho que era o Darcy Ribeiro que dizia isso, e o Joel repetia: o intelectual contente e o intelectual irado. O contente está satisfeito com o Brasil do jeito que ele está e fica só reproduzindo o que interessa às classes dominantes. E o irado, ele está revoltado. Então, que sejam irados sempre. Sempre, Mili. Obrigada. Um beijo enorme para você, querida. Até uma próxima. Até mais. A gente conversou aqui com a Mili Lacombe, que é jornalista, roteirista, escritora, especialista em jornalismo esportivo, em esporte, né, feminino, em futebol feminino. Quero lembrar você que nessa semana a gente vai ter a exibição do primeiro documentário internacional do ICL também. A gente teve pré-estreia na semana passada do Vai Pra Cuba, Eduardo. Eu assisti, gente, olha, vale muito a pena mesmo fazer a sua inscrição para assistir aí no cineminha da sua casa, né? Então, você pode acessar em detalhes icl.com.br. Quando você faz a sua inscrição para assistir por meio do link do Em Detalhes,
você está fortalecendo o nosso programa também e contribuindo para a gente continuar a trazer entrevistas aqui, entrevistas relevantes, importantes do nosso noticiário, do momento que a gente vive no país e no mundo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. No YouTube a gente está no ar sempre 10h30 da manhã, depois Mercado Investimentos e Rolê ICL. 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando que todos os dias, em qualquer horário, a qualquer momento, você pode conferir todos os episódios nas plataformas de áudio também. Obrigada, boa semana para você. Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite. Depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba.